No projeto arquitetônico, a gente consegue enxergar todas as necessidades que você precisa na sua casa. A gente define locais onde você precisa de pontos de tomada, pontos de iluminação, pontos hidráulicos, só que tudo isso que contempla nesse projeto é somente a ponta do iceberg. Por trás de todos esses pontos que a gente solicita lá no projeto de arquitetura, é preciso ser feito um dimensionamento de tudo isso. E isso é feito através dos projetos de engenharia. Se você não conhece quais são os tipos de projetos de engenharia que a gente tem e que a gente pode fazer, vem comigo nesse vídeo que você vai conhecer todos eles. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção residencial. E se você está chegando no nosso canal agora, já se inscreve aqui que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Bom, vamos começar a falar então dos tipos de projeto de engenharia que a gente pode ter para uma construção, né? Ou para uma reforma, dependendo do seu porte. Um dos primeiros projetos que é preciso ser feito é o projeto estrutural. No projeto estrutural é utilizado o projeto arquitetônico como base, onde ali ele define a posição das paredes, todas as dimensões daqueles ambientes, qual ambiente que vai ocupar cada lugar, e é esse projeto que vai dimensionar a estrutura daquela construção. É nesse projeto que ele vai dizer que vai existir um pilar naquele canto de parede com aquela dimensão, que a laje para sustentar toda aquela edificação precisa ser daquela espessura, ele vai dimensionar toda a ferragem que vai dentro daquele concreto. Então é esse projeto que vai definir todos esses elementos que são necessários para que aquela construção seja realmente concretizada, ou seja, que ela consiga se manter em pé, literalmente. E para isso, para quem não sabe, no projeto arquitetônico já é feito um pré-dimensionamento das estruturas. É feita a locação inicial de alguns pilares, das vigas, e depois no projeto estrutural, essas medidas e essas posições são confirmadas. E caso tenha que ser feita alguma alteração, ela será feita para conseguir atender a demanda daquele projeto. Então, basicamente, o projeto estrutural ele vai definir qual tipo de estrutura que vai ser utilizada, se vai ser alvenaria estrutural, se vai ser estrutura de concreto armado, se vai ser estrutura metálica, steel framing, EPS. É a partir disso que é feito todo esse dimensionamento da estrutura da casa. E assim a gente consegue ter uma melhor definição e um melhor custo-benefício para aquela obra. Um outro projeto que é importantíssimo quando a gente vai construir ou fazer uma grande reforma em uma casa ou até em um apartamento é o projeto elétrico. Nesse projeto vão ser contemplados todos os dimensionamentos de cabos daquela casa. Então quando a gente tem todos aqueles pontos de elétrica, aqueles pontos de tomada, de iluminação espalhados pela casa inteira, é preciso saber qual a bitola dos fios que a gente vai utilizar em cada local, a quantidade de circuitos que tem que ser dividido aquele ambiente, aquela casa, né? Então é o projeto elétrico que vai definir isso tudo. E em cima dele, então, a gente define os circuitos que vão ser separados, se você vai ter circuitos de tomada e iluminação separados por cada ambiente, qual a dimensão daqueles cabos que serão utilizados para esse circuito, qual a dimensão dos disjuntores. Então todo esse conjunto de fatores é necessário a gente saber para conseguir fazer um bom dimensionamento elétrico, para você não ter problemas com superaquecimento, com quedas de disjuntores à toa, e por isso é muito importante a definição de todos os elementos daquela obra. No projeto arquitetônico, então, nós já definimos quais são os eletrodomésticos que vão ser utilizados, quais são os chuveiros que vão ser utilizados, o tipo de iluminação, quantidade de tomadas. Tudo isso é utilizado como base para a gente fazer esse dimensionamento para conseguir atender a demanda daquela casa. E em cima disso, se é uma construção do zero, onde você não tem nem a entrada de energia da sua companhia energética, é dimensionado a demanda de energia que a concessionária precisa disponibilizar para aquela construção para que consiga utilizar todos aqueles equipamentos e todos aqueles elementos elétricos que vão ter dentro daquela casa. E um outro ponto também que é possível ser dimensionado no projeto elétrico é a questão das energias limpas. Você já consegue definir ali o uso, por exemplo, de energias fotovoltaicas, que é a energia solar. Você já consegue dimensionar ali a quantidade de placas solares, qual é o tamanho daquele sistema que é preciso ser utilizado para você fazer a geração de energia sustentável para a sua própria casa. Um outro projeto também que é importantíssimo, e esses três que eu falo, eles são os principais para você ter numa construção. Eles são os primordiais, sem eles você não consegue ter uma construção bem definida. E esse último é o projeto hidráulico.
Nesse projeto, a gente vai ter todo o dimensionamento das tubulações daquela casa. Esse projeto, então, ele vai definir em cima de quantas pessoas moram naquela casa, quantos ambientes que necessitam de tubulações, de pontos hidráulicos, terão naquela casa. Em cima disso vão ser definidos todos os tamanhos, as bitolas daquelas tubulações que vão ser utilizadas. Também são dimensionados a quantidade de água que tem que ser armazenada, ou seja, qual o tamanho da caixa d'água que tem que ser utilizada, e também é dimensionada as tubulações de saída de esgoto, porque tanto você tem ali que dimensionar as tubulações de entrada de água, onde você tem a tubulação que sai da caixa d'água até o ponto de utilização, para você não ter uma perca de pressão por conta de uma tubulação muito pequena. E também nós temos o dimensionamento das tubulações de esgoto, que são aquelas tubulações dos ralos, dos vasos sanitários. E isso também tem que ser muito bem dimensionado para você não ter problemas na sua saída de esgoto, evitando assim vários transbordamentos, entupimentos. Tudo isso seguindo uma norma, que existe uma norma para todos esses projetos, além do hidráulico, estrutural, elétrico, todos eles existem normas, e essas normas já são pré-definidas para que você não tenha problemas na utilização desses elementos. Outra parte do projeto também que engloba nesses projetos de hidráulica é a parte de águas pluviais, que é o projeto de toda a captação de águas da chuva, onde você pode ter calhas, você pode ter lajes impermeabilizadas. Então toda essa tubulação de captação dessa água da chuva para chegar até a rua ou até o sistema de águas pluviais mesmo, também é dimensionado nesse projeto hidráulico. E outro ponto também que é dimensionado nesses projetos de hidráulica é os sistemas de reaproveitamento de água. Existem hoje os sistemas de reaproveitamento de águas cinzas, que são aquelas águas de lavagem, de máquina de lavar roupas, de banho, que podem ser reutilizadas para usos não potáveis dentro de casa, e também tem o sistema de reaproveitamento de água da chuva. Então esses projetos desses sistemas também estão inclusos dentro desses projetos de hidráulica, que ele que vai dizer todo esse dimensionamento também do sistema, qual a capacidade daqueles reservatórios precisam ter, como é feita a filtração, o tratamento, tudo isso está lá dentro dos projetos de hidráulica. Um outro projeto de engenharia que também é feito principalmente para edificações, mas também às vezes é necessário para as casas, são os projetos de ar-condicionado. Esses projetos eles vão definir a capacidade das máquinas de ar-condicionado para serem instaladas em cada ambiente, a tubulação que vai ser necessária para chegar naquelas máquinas. Então esses projetos eles vão definir toda essa parte de refrigeração daqueles ambientes, que é feito pelo engenheiro mecânico. Então esse é um projeto que quando você tem um grande sistema de climatização na casa, que pode ser um sistema central, ou você ter os splits mesmo, aqueles ar-condicionados comuns dentro de casa, mas dependendo da quantidade, é interessante sim você ter um engenheiro mecânico fazendo esses projetos para você ter um bom dimensionamento para ter uma casa climatizada, com conforto e economia também, que é uma coisa muito importante na hora da escolha dos equipamentos e da sua potência. Um outro projeto que também é bem importante às vezes você ter em casa, dependendo da quantidade de pontos que você vai utilizar, principalmente de internet, é o projeto de lógica. Nesse projeto é definida a quantidade de pontos de telefonia que vai ter naquela casa e também é dimensionado como será o sistema de rede. Caso você tenha vários pontos ali de internet, caso você tenha uma central de Wi-Fi distribuída ali para toda a casa, um projeto de lógica que vai definir isso, qual equipamento que vai ser melhor para ser utilizado naquela construção, onde você precisa ter um ponto de rede, onde você precisa ter um ponto de Wi-Fi. É ele que vai definir toda essa logística para você utilizar de uma boa internet na sua casa, para ter os pontos de telefonia nos locais certos, e é o projeto de lógica que vai dizer tudo isso. E um último projeto que você pode ter na sua casa, que na verdade ele vai englobar toda essa parte de elétrica, ar-condicionado, lógica, ele é meio que uma mistura de todos eles, é o projeto de automação. O projeto de automação ele serve quando você quer realmente automatizar todos esses sistemas da sua casa. Ele vai unir tanto a parte de lógica, a parte de elétrica, a parte de ar-condicionado e todo e qualquer sistema elétrico que você quiser ter na sua casa, ele pode ser automatizado. E é nesse projeto que ele vai dizer como isso será feito, qual tipo de equipamento, quais equipamentos serão automatizados, e é nele que você tem toda a sua configuração, dimensionamento de cabos, onde vai ser posicionadas essas centrais. Geralmente esses sistemas de automação precisam de uma sala específica só para armazenamento daqueles equipamentos. Então é nesse projeto que você precisa também ter todo esse dimensionamento desses equipamentos, de cabeamentos, para você ter um sistema de automação muito bem definido na sua casa. Bem, gente, vocês viram a quantidade de projetos que existem fora os projetos de arquitetura. E como eu disse, quando você tem ali um projeto de arquitetura, que você tem a locação dos pontos de elétrica, locação de luminárias, de pontos de hidráulica, ali é só a ponta do iceberg. Pois são esses projetos de engenharia
que vão dizer todo o dimensionamento e tudo que precisa ser colocado naquela construção para você fazer tudo aquilo funcionar, sem ter problemas no futuro, pois são eles que vão dizer que você tem um bom dimensionamento do seu cabo, que você não vai ter problemas com elétrica, que você vai ter uma boa vazão de água, que você vai ter uma internet ali muito boa em toda aquela sua construção. Então esses projetos que vão balizar toda essa parte técnica da sua construção para que ela funcione da forma que foi projetado lá no projeto arquitetônico. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui nele e se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por estarem até aqui comigo, um abraço e até a próxima!